Cézanne distinguia representação de reprodução. A arte compete, dizia ele, representar a natureza, mas não reproduzi-la. Criar um mundo paralelo que se proponha como uma visão possível para lá do natural visível, do enigma da visibilidade, velado ou não afrontado como tal, em toda a imagem estritamente naturalista, em toda a imagem simulacro da realidade. Trata-se, se quiserem, de produzir uma semelhança ou uma analogia, mas muito mais profunda, literalmente, do que a semelhança naturalista. Trata-se de fazer semelhante, reveladoramente semelhante, por meios dissemelhantes, ou seja, de descobrir para a pintura novos poderes como arte analógica. A arte de Cézanne é, de cada vez, uma figura-sensação, já não figurativa, isto é, já não realista, sem todavia ser propriamente abstrata. Uma figura rítmica, incandescente, cujas formas ou contornos são os limites visíveis de dinamismos invisíveis, figura dinâmica inexacta que remete, antes de mais, para si mesma, como percepção estética pura, antes de remeter visionariamente para a realidade natural. Será toda a multímoda aventura da arte moderna. É com efeito a partir de Cézanne que a pintura deixa de ser imagem no sentido próprio, referencial do termo. Com Cézanne, é como escreve Merleau-Ponty, e passo a citar, o quadro já só se refere, seja o que for, entre as coisas empíricas, na condição de ser, antes de mais, autofigurativo. Citei precisamente aquilo a que tenho vindo a chamar, com maiúscula, figura. O quadro já não é objetivamente imagem de nada, de nenhuma realidade extra-imagem, sem, no entanto, com isso, ser subjetivo. Ele já só remete paralelamente para o real, abrindo nele inéditas percepções, na medida em que se tornou a sua própria realidade, puramente pictural. Cézanne não pinta nunca uma imagem que pré-existiria formada na sua mente ou nos seus olhos e como o duplo óptico de qualquer coisa e uma realidade exterior visível. Pelo contrário, a imagem cézanniana, a figura, surge do pintado e com uma tacteante materialização pictórica ou concega, no sentido do mestre Pomar, da sensação, do visionário olhar do pintor, desse olhar obsessivo que interroga uma e outra vez sobre os mesmos motivos. A visibilidade do visto, o enigma ontosensível do visto. A imagem é aí o rastro figural e sempre aparentemente aquém da verdade da sensação, sempre de novo perseguida na tela seguinte, de um olhar que vê para lá do visível, da superfície do visível, que vê em profundidade. Um olhar vidente, um ver vidência, mas vidência não do invisível, mas do invisível, do que subvisível está aí, ou seja, a incandescência das coisas, tanto das animadas como das inanimadas, a deflagração ecfísica do visível. Há toda uma obstinação em Cézanne, há todo um demónio de Cézanne. É este, tornar-se, segundo os próprios termos do pintor, uma mera placa sensível de inscrição da paisagem, do objeto de sensação. A obsessão de atingir o ponto de impessoalidade, de dessubjetivação, em que é já indiferente dizer que é o pintor que pinta ou que é a natureza que se pinta, que se inscreve na placa da tela através dele. Trata-se, pois, de perseguir, de tela em tela, a sensação impessoal que lhe escapa, a coisa-sensação esquiva. E é toda a série das naturezas mortas, mas sobretudo das Sainte-Victoire e, por último, das banhistas. Cada tela, um recomeço. Cada tela, enquanto recomeço, a tela. Como observa muitíssimo bem o mestre Pomar, não há nunca ponto final no fazer de Cézanne, como havia em toda a grande pintura clássica e o haverá, por exemplo, em Picasso e em Matisse. Não terminada e interminável, assim é, de certo modo, cada tela, cada série de telas de Cézanne.
Há uma frase de Cézanne, estou muito perto do fim, não mentem, há uma frase de Cézanne, numa carta, em que afirma que tudo, e se passa a citar, tudo está a impor o máximo de relações possível na tela. Relações entre planos, entre volumes, entre distâncias, entre cores, relações dinâmicas. Passo a ler o brilhante comentário a esta passagem de Mestre Pomar. Eis o que nos oferece, para abordarmos a obra de Cézanne, uma possibilidade muito mais rica do que a grelha de volumes primários em que o pintor se propunha escrever o seu ver. Ter por desígnio pôr o máximo de relações possível, é introduzir, desde logo, o aberto. É, ao mesmo tempo, recusar a si mesmo a possibilidade de concluir. É proibir-se a redução da maçã a uma esfera, do cano de fogão a um cilindro, da autolia a um cone. É condenar-se a pôr incessantemente a si mesmo em questão, a repor-se sem repouso, a nunca encontrar a solução ou a resposta que extinguiria a pergunta. E Mestre Pomar invoca, a propósito desta inerente abertura da obra cezaniana, a famosa frase do filósofo Heidegger: a obra de arte mantém aberto o aberto do mundo. Abertura que, como assinala também Pomar, se manifesta igualmente nas franjas das telas de Cézanne que permanecem sem pintura e que são como uma espécie de fendas que, para lá de visíveis as telas, dão para o interior dos abismos que dormem sob a carne do visto. Isto são palavras do Mestre Pomar. Em suma, e para concluir, resumo agora, cada tela de Cézanne é como que o despojo de um grandioso fracasso subjetivo do pintor, mas de um fracasso que é, objetivamente, um glorioso sucesso da pintura. Uma face cristalina da imensa revolução estética com que Cézanne, sozinho, isolado, rasgou todas as principais vias da arte moderna. Louvo-vos a vossa paciência. Bem-ajam. Eu tinha pedido aqui ao António que me fosse chamar a atenção por um tempo. Tenho uma nossa paciência. Não ouvi nada. Ora não, eu penso que... Não. Olha, gostas com pressa. Calma. Não, eu penso que podem aproveitar para colocar questões. Exatamente. Quiseres. Eu é que fumo, mas tu. Há microfones que não podem simplesmente levantar-se. Bom, já que ninguém quer falar, por enquanto... sim, só para dizer o seguinte, eu não assinalei isso porque não sabia, eu pedi aqui ao António que me fosse controlando o tempo de leitura, eu não queria abusar da vossa paciência. Ele diz que sim, que controlou, eu é que não vi nada, mas provavelmente estaria tão obcecado pelo texto. Eu não assinalei ao ler que saltei algumas passagens bastante importantes do texto, mas sobre questões mais específicas acerca da cor, por exemplo, acerca da modulação da cor ou em que é que consiste o cinzento impressionista. Mas essas passagens, isto não é propaganda, não é publicidade, essas passagens vocês podem reencontrá-las no livro que hoje é aqui apresentado, portanto eu achei que para não abusar excessivamente da vossa paciência faria sentido saltá-las, é o que eu fiz. Portanto, há aqui algumas partes que podem parecer-vos menos consistentes, mas que têm como fundamento esses cortes, esses rasgões no texto. Peço-lhe desculpa, diga, por favor. Bem, eu queria só aqui agradecer. Vos agradeço a vossa presença. E estando eu num contexto mais não é, da arte, mas tendo a coisa de um lado do género, de uma pessoa que é ligada ao movimento dos corpos na dança, não é? Ficar realmente muito, sentir muito próxima, não é? Sobre a forma como escreve,
sobre, neste caso, a pintura, todo este sentido, não é? De Cézanne e da moderna, não é? E de, ao mesmo tempo, não é? Relacionar com toda a abordagem filosófica de vários, não é? Merleau-Ponty e etc. E não foram muitos, mas neste caso, pronto, para mim vejo-me quase perante uma pessoa que tem essa perspectiva de falar sobre a maneira de ver este trabalho, não é? Estas vidas dedicadas a este fazer artístico e, neste caso, na pintura, mas eu vejo quase que um transvasar da pintura e do ver, não é? Nesta parte, quase que é a dança que aconteceu, não é? Da vida e do que se vê, quase como nesse caso, a própria vida, não é? A entandecer, de ser uma captação, depois, não é? De uma forma visual, digamos, não é? Totalmente visível e dessa, portanto, mutação toda do que é que, não é? Que se torna o que é, a expressão, etc. Pronto, queria só referenciar este lado que eu gostei imenso, exatamente por chegar à sensação e de realmente transformação e desenvolvimento do que é a pintura, do representado, etc., do não representado e toda a história que nós, não é? Que já se escreveu imenso, mas é aqui uma nova perspectiva que faz e que para mim me diz muito também o escrever sobre, neste caso, não é? O estar a materializar-se constantemente. A vida que é, como na dança, como no registro, estas coisas, mas como abrange, não é? O tal invisível de que a dança também, não é? É muito uma materialização. Ainda que não há um registro, mas é essa materialização que depois é registada, pode ser registada como pintura, ou neste caso a vida toda, ou as coisas, como disse, não é? Como vários autores disseram. Eu agradeço, obrigado pela sua intervenção. Aliás, seria um tema interessantíssimo para o qual não sei se me sinto competente, provavelmente não, mas que é a afinidade que penso existir entre pintura e dança, de facto. Desde logo, o traçado de linhas. Não é por acaso que grandes pintores, o mestre Tomás, para dizer as neiras, por favor, corrija-me, mas que grandes pintores, Degas, Matisse, etc., se interessaram tematicamente pela dança, como motivos pictóricos. Não creio que tenha sido um mero acaso, é que, de facto, num caso como no outro, trata-se de traçar linhas. Linhas, antes de mais, no caso com as cores, ou propriamente com as linhas concretas, traçar com linhas abstratas da pintura, que são traçadas com os corpos, na dança, justamente. Há grandes afinidades. E que num caso e noutro, quando falamos da grande pintura, da dança, como de facto, o grande ballet, a grande arte da dança, estamos a falar de linhas de vida. Linhas de vida. E eu penso que isso seria, tento abordar isso noutro texto, que não neste, no livro, eu creio que, certo? Concordas? Creio que, eu tenho uma concepção vitalista da arte em geral. Eu creio que toda a grande arte, não é tudo que passa por arte, que é uma coisa bem diferente, toda a grande arte é uma criação de vida.